Está tramitando no Senado Federal um projeto de lei que propõe a criação de um Conselho Federal de Informática e também a criação de conselhos regionais espalhados por todo o país. Pois é, estão tentando regulamentar a nossa profissão. A princípio parece bom, mas não é. Então, entenda melhor o que está acontecendo, porque esse projeto de lei pode prejudicar a nossa profissão. Fala, meus amigos desenvolvedores, profissionais de TI. Hoje o papo é um pouco mais sério do que de costume. Eu vim aqui pedir a ajuda e a atenção de vocês. Para entender melhor o que está acontecendo, todos os links relacionados desse projeto de lei estão aqui na descrição do vídeo, aqui no canal. Então, qualquer coisa, vocês recorrem lá para ler toda a matéria em toda a sua extensão. Vamos entender o seguinte: não é de hoje que estão tentando regulamentar a nossa profissão. Desde 2007 já tramitava na Câmara um projeto de lei que visava a regulamentação do profissional de TI, aquele profissional que trabalha com tecnologia da informação. Esse projeto de lei foi arquivado em 2015 e surgiram outros que não ganharam muita força. Além desses, existem mais dois que estão tramitando na Câmara ainda, que é o PL 3065/2015, qual foi apensado também neste uma outra PL, um outro projeto de lei, que é o 5101/2016. Então temos dois projetos de lei que agora fazem parte de um só, tramitando na Câmara para ser avaliado. Mas não é só isso, tá? Não é só isso. Tem mais gente interessada em regulamentar a nossa profissão. Sim, o SINDPD, Sindicato dos Trabalhadores de Processamento de Dados. Processamento de dados. Em que ano que esses caras vivem? Processamento de dados. Então, além dos deputados buscando propor projetos de lei que regulamentam a nossa profissão, nós também temos o interesse do SINDPD. O SINDPD nada mais é do que um sindicato como qualquer outro sindicato do Brasil. Só que ele pertence à nossa categoria, profissionais de TI. Qualquer profissional de TI registrado em carteira contribui para o SINDPD, a não ser que ele pertença a outra categoria, por exemplo, bancário, enfim, qualquer outra coisa. O SINDPD arrecada 40 milhões de reais. 33 milhões de reais são de contribuições dos trabalhadores e mais 7 milhões vem do governo federal. O governo, além de tudo, dá dinheiro para ele, 7 milhões. Então, o que acontece com esse SINDPD? Além de ser um sindicato, e nós já sabemos que sindicatos não prestam para nada, a não ser burocracia e dinheiro, esse SINDPD, que é o sindicato que nos representa, tem o seu presidente, que é o senhor Antônio Neto, que está diretamente envolvido com diversas acusações de corrupção de desvio de dinheiro do sindicato para enriquecimento próprio, onde já existem provas que ele fez compra de imóveis, de carros, usa o dinheiro do sindicato para festas e outros gastos não justificados. Além disso, tem o seu sobrinho, que é diretor do SINDPD. O seu sobrinho também está envolvido em todas essas acusações. Lógico, tinha que ter um sobrinho, né? A gente está falando de TI, tem que ter um sobrinho. Pois é, então esse sindicato, ele não é um sindicato que nós podemos confiar, só a questão dele estar envolvido neste interesse de regulamentação da nossa área já significa que devemos tomar muito cuidado, prestar muita atenção, porque alguma coisa vai ser boa para alguém e não vai ser para nós, com certeza. O que aconteceu? No dia 10 de junho deste ano, 2016, o senhor Antônio Neto se reuniu com o nosso presidente interino, Michel Temer, onde o presidente do SINDPD apresentou uma proposta onde o SINDPD poderia trabalhar na criação de uma minuta de um projeto de lei para a regulamentação da nossa profissão. Então, além dos deputados, nós temos o SINDPD. Qual que é o problema disso? Eu vou ler alguns trechos do que vem em diante, que é o projeto de lei,
e vocês vão ver que tem muita aberração. É muito preocupante. Tá? Acompanhem comigo que eu vou fazer alguns comentários. Eu estou com o documento aqui sobre esse projeto de lei e vou fazer a leitura de alguns itens que eu achei muito importante serem destacados e vou fazer alguns comentários. Então aqui está o projeto de lei, né, que dispõe a regulamentação do exercício das profissões de analista de sistemas, desenvolvedor, engenheiro de sistemas, analista de redes, administrador de banco de dados, suporte e suas correlatas. Eles deixaram bastante coisa de fora, né? A nossa área é tão grande, tão complexa, nem eles conseguem mapear. Passamos pelo artigo 1, 2, aqui o 3. Poderão exercer a profissão de desenvolvedor neste país. Possuidores de diploma de nível superior em análise de sistemas, ciência da computação, sistema de informação, processamento de dados, engenharia da computação ou tecnólogo de desenvolvimento de sistemas e correlatas. Ou outras pessoas que se formaram em faculdades estrangeiras e que, pelas leis, revalidaram os seus diplomas aqui no país. Ou aqueles que, dada a entrada desta lei, tenham exercido de forma comprovadamente, durante o período mínimo de 5 anos, a função de desenvolvedor de sistemas. Eu não sei como você vai conseguir comprovar esses seus 5 anos. Se eles vão exigir carteira assinada, se eles vão exigir algum contrato. Nem sempre a gente talvez tenha a prova que eles esperem. Então eu já vejo uma grande complicação. O que vai acontecer aqui? Reserva de mercado, que eu vou comentar mais adiante, burocracia e, lógico, taxas. Vamos lá. Eu estou pulando alguns artigos, mas é importante que você leia todos, tá? Que são muitos, são cerca de 12 páginas, e eu estou lendo os que são mais importantes, assim, em questão da gente prestar atenção e ficar preocupado de verdade. Estou indo aqui para o 14 agora. Artigo 14 fala o seguinte: a jornada de trabalho dos profissionais que trata esta lei não excederá 40 horas semanais. 40 horas semanais de trabalho. Facultada a compensação de horas e a redução de jornada conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ou seja, você só vai poder trabalhar 40 horas. Aquela hora extra que dá aquela força no mês, no final do mês, não sei como que vai ficar, tá? Qual que é a minha visão disso? Redução de salários, porque as pessoas não vão poder fazer hora extra. Quem não faz hora extra hoje, na nossa área, as empresas vão ter que duplicar talvez os cargos para poder dimensionar as pessoas para trabalhar em outras jornadas, já que não pode mais fazer além de 40 horas. Isso vai prejudicar as empresas, porque elas vão ter que duplicar os cargos, vão ter mais gastos e com isso elas provavelmente tendem a quebrar mais rápido. Se já está difícil sobreviver hoje, imagina com mais pessoas trabalhando, com a necessidade de ter que dimensionar o número de pessoas, porque a lei agora impede que você faça hora extra. Não estou achando que a gente tem que ser escravo e tem que trabalhar 80 horas semanais, não é isso. Mas a gente tem que ter a liberdade de poder trabalhar e, se quiser fazer hora extra, e se for necessário, por que não? Não é um conselho que vai nos dizer o que fazer. Vamos lá. Artigo 15. A fiscalização do exercício das profissões regulamentadas nessa lei será exercida pelo Conselho Federal de Informática, CONFEI, e pelos Conselhos Regionais de Informática, o CREI, CREI, dotados de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa, financeira e etc. Ou seja, você vai ter Conselho Federal, Conselho Regional. O que significa isso? Cabide de emprego. Cabide de emprego para ninguém fazer nada, certo? Só gerar mais corrupção, mais lobby e para ter mais gente vivendo às custas do nosso trabalho. Cabide de emprego é o que mais tem no Brasil. Nosso governo está inchado, o Estado está inchado de pessoas que estão empregadas e não entregam resultado nenhum. Isso aqui é cabide de emprego para mim. Vamos lá. Artigo 16. O Conselho Federal de Informática é a instância superior de fiscalização do exercício profissional de informática e profissões correlatas, com sede no Distrito Federal e jurisdição em todo o território nacional. Ele é o fiscal, ele é o nosso fiscal, a nossa babá. O Conselho Federal de Informática é a nossa babá, é o inspetor.
Parágrafo único. Compete ao Conselho Federal de Informática identificar as especializações dos profissionais de informática e estabelecer sua denominação e suas atribuições. Entende o seguinte, é o Conselho que vai definir as nossas especializações e o que nós podemos fazer, certo? Tem lá o Front-End Developer, Back-End Developer, certo? O que você pode fazer, o que você não pode, quais são as suas atribuições, tudo isso são eles que vão mapear e definir. Acabou a liberdade do mercado fazer, né, o cargo, né, a profissão conforme a necessidade. Tem que seguir o conselho. Tá entendendo? Estranho, né? Vamos lá, tem mais. Agora a gente vai para o artigo 21. Constitui a renda do Conselho Federal de Informática 10% do produto da arrecadação previstas nos artigos 1, 3 e 5 no parágrafo 1, 3 e 5 do artigo 28, que a gente vai chegar lá ainda. Doações, legados, juros e receitas patrimoniais, subvenções, outros rendimentos eventuais. Doações, outros rendimentos, isso me cheira corrupção, tá? Nós tivemos nós tivemos vários casos, né, de empresas doando para o governo para gerar o quê? Para gerar interesse, para gerar medidas, projetos de lei, certo? Que eles influenciam diretamente esses órgãos para conseguir aquilo que eles querem. Doações, eu não sei, isso não está me parecendo muito bom. Desde sempre eu vejo muito espaço para gerar o quê? Corrupção. Então vamos lá para o artigo 28. Este é do mal. Constitui renda dos Conselhos Regionais de Informática. Entenda o seguinte, o Conselho Regional capta, né, ele pega o dinheiro e repassa 10% para o Conselho Federal. É o que eu entendi. Anuidades cobradas dos profissionais inscritos, ou seja, todo mundo vai ter que estar inscrito, né? No valor de 10% do salário mínimo. Eu não sei se vai ser 10% do salário mínimo, se vai ter algum reajuste, mas 10% do salário mínimo anualmente. Taxas de expedição de documentos. Mais taxas. Emolumentos sobre registros e outros documentos. Mais burocracia. Doações, legados, juros, outros rendimentos. Ok. Só vejo aqui, taxas, burocracia, menos dinheiro no nosso bolso. É o que eu consigo entender desse texto. Vamos lá, artigo 30. Todo profissional de informática habilitado na forma presente da lei para o seu exercício da profissão deverá inscrever-se no Conselho Regional de Informática de sua área de atuação. Eu sou um profissional, trabalho com desenvolvimento, vou ter que me inscrever no Conselho Regional da minha área de atuação, que seria aqui desenvolvimento, certo? E para a inscrição do que se trata, é necessário que o interessado satisfaça as exigências de habilitação profissional previstas nas leis. Eu não sei o que eles vão exigir, a não ser a faculdade ou aqueles 5 anos, né, de experiência comprovada, mas tem que satisfazer as exigências. E que ele não esteja impedido por outros fatores de exercer essa profissão. Porque você pode ter seu registro cassado, você está impedido, né? Você até pode ser impedido porque não pagou as taxas. Só vejo aqui escrito burocracia, taxas e desemprego. Desemprego, pessoal, vai gerar desemprego. Eu penso o seguinte, uma vez que você tem que atender as necessidades, as exigências, certo? E você não pode estar impedido, não vai gerar mais emprego, certo? A área já está funcionando, já está todo mundo, né, empregado, quem não está buscando. Eu não vejo isso aqui ajudar nada, só vejo atrapalhar. Então, para mim, eu leio aqui, burocracia e desemprego. Artigo 34. Se o profissional, firma ou organização registrada em qualquer Conselho Regional de Informática exercer atividade em outra região, ficará obrigado a avisar seu registro na região do exercício da atividade. Vocês entenderam? Além de ter um registro na região, se eu for prestar um serviço para uma outra região, eu teria que ser obrigado a avisar o meu registro naquela região. A nossa profissão é globalizada. Como que eu vou prestar um serviço agora no Amapá?
vou ter que fazer meu registro lá, só consigo ler burocracia, taxas e mais desemprego. Não consigo ler outra coisa, tá? Tem o artigo 35 também. Exerce ilegalmente a profissão a pessoa física ou jurídica que exercer atividades privativas relacionadas no capítulo 1 do artigo aqui, né, do projeto de lei, e que não possuir registro nos conselhos regionais de informática. Ou seja, se eu não possuo registro e se eu exercer atividades privativas, né, que estão relacionadas aqui, eu estou exercendo ilegalmente a minha profissão. Isso eu entendo como cassação dos direitos de livre ofício. Isso está na Constituição, na nossa Constituição. Está lá, ó, no artigo 5, artigo 5º da Constituição, inciso, aqui não tem o número do inciso, que garante que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Eu posso atender a qualificação profissional. Não diz que eu tenho que estar regulamentado com o conselho, que eu tenho que ter todas as exigências aqui, taxas e ter pago, enfim. Então eu acho que isso vai um pouco de encontro, né, com a nossa Constituição. Eu vejo isso aqui como uma cassação de direitos. Tem mais também. Vamos lá. Os profissionais registrados nos conselhos regionais de informática, de conformidade com essa lei, estão obrigados ao pagamento de uma anuidade aos conselhos, cuja a jurisdição pertençam. Essa anuidade se refere àquela que eu falei de 10%, né? E será devida a partir do 10 de janeiro de cada ano. E caso você não pague, após 31 de março, será acrescido 10% como título de mora, né? Seriam juros por você não ter pago. E o profissional que deixar de pagar essa anuidade durante 2 anos, ele terá o seu registro cancelado, cassado. Então, ele não vai ter como exercer o papel dele profissionalmente. Se ele quiser retomar esse registro, ele vai ter que pagar todas essas anuidades com débito. E mais as multas e mais as taxas que foram impostas. Isso está tudo escrito aqui. Só consigo ler o seguinte: blá, 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 menos dinheiro no seu bolso. Eu não estou vendo nenhuma vantagem. Bom, falo de infrações também, né? Então, dependendo se você agir dentro da empresa contra a ética, praticar um exercício que se defina como crime, descumprir as determinações dos conselhos regionais ou federal, você pode sofrer advertência, multa, censura, suspensão do exercício até 30 dias ou cassação do exercício profissional pelo Conselho Federal. Então não está muito claro exatamente o que vai ser considerado ou não, mas eu vejo que nós podemos perder nossos direitos de exercer nossa profissão caso, de repente, alguma empresa, sei lá, atrasou o projeto, vamos culpar o profissional porque ele agiu com falta de profissionalismo, inventou um motivo, bota ele lá no conselho para ser cassado. Sei lá, eu vejo isso acontecendo, vocês não veem? Ou de repente o próprio conselho pode decidir, e aí eu não sei como que funciona, né? Eu só não estou gostando, nem um pouco. Bom, isso aqui é a leitura do artigo, né? Falei um pouquinho aqui sobre as coisas mais bizarras que eu consegui identificar. As outras também não são nada boas. Eu queria fazer alguns outros comentários, além disso aqui. A minha visão que eu compartilho. Vamos lá, pessoal. Minhas opiniões que eu coletei por aí, opiniões que eu ouvi e que eu sou de acordo com todas elas. Problemas na regulamentação. Nós vamos ter problema para regulamentar tudo isso. Isso não vai ser fácil. Eu acredito que isso venha a gerar muito desemprego, tá? Porque hoje já existe desemprego na nossa área, apesar de ser uma área muito carente de profissionais. Só que se você dificultar a entrada dele, vai ficar mais complicado, tanto para as empresas que precisam de profissionais, quanto para aqueles que querem entrar no mercado. A competitividade do cenário global. A nossa profissão é global. Hoje, se você é médico no Brasil, você não pode ser médico na China, porque a medicina deles lá tem uma outra regulamentação.
certo? Desenvolvedor, analista, suporte, redes, qualquer coisa, né? Não tem fronteiras, todo mundo faz a mesma coisa igual. Nossa profissão não é comparável com uma medicina, com um direito, onde você tem que seguir as leis, onde você tem que conhecer exatamente aquelas leis. Cada profissional conhece uma coisa diferente do que o outro. Cada profissional é muito diferente do outro. Nossa profissão é globalizada, não tem como você querer taxar e definir como cada um vai funcionar. Se eu quiser prestar um serviço amanhã para um outro país, eu fecho um acordo rapidinho e já estou trabalhando offline, quer dizer, online da minha casa, remoto, né? E tá tudo tranquilo. Não tem como você querer regulamentar um negócio desse. Mas tudo bem. Isso vai gerar também uma barreira à inovação e ao empreendedorismo. Hoje, empreender no Brasil já é uma grande dificuldade, todo mundo já sabe disso. E também inovar também é uma outra complexidade, porque é difícil você captar profissionais, é difícil você conseguir apoio. Enfim, não vejo nada melhorando, só vejo piorando. Tem uma coisa que me incomoda muito, que é o que eu chamo de reserva de mercado. A pessoa que se formou, né, ela terminou a faculdade, ela entende que ela investiu na faculdade e ela tem o direito de ter uma vaga no mercado onde ela não deva competir com pessoas que não fez o curso, que não se formou. Né? Isso que a gente chama de reserva de mercado. Eu acho que reserva de mercado na área de TI é uma coisa sem sentido. Né? Eu já vi gente falando, eu escutei pessoas falando, olha, eu investi em curso, em graduação, pós-graduação, em certificações privadas, que seriam certificações profissionalizantes, né? Eu fiz um investimento, né? Eu tenho que receber o meu ROI, né? O Return of Investment, certo? O pessoal fala como se fosse um investimento mesmo, você vai colocando dinheiro lá e você tem ele de volta num outro momento, né? Ele vai rendendo para você, não é isso, né? Lógico. Educação é um investimento que todo mundo deveria fazer. Né? Você deveria dedicar uma parte do seu salário para a educação. Mas se você não tem uma faculdade, qual que é o problema de você atuar no mercado? Se você fez curso, se você aprendeu sozinho, tem gente que fala, não quero competir com aqueles profissionais clandestinos que leram um tutorial na internet e vieram aqui competir comigo, que sou formado. Pessoal, eu trabalho com isso. Eu escrevo artigos técnicos, posts técnicos. Eu tenho mais de 1.500 visitas diárias no meu site de pessoas que leem meus posts. E eu duvido que não sejam pessoas formadas. Só os clandestinos leem meus posts porque o resto sabe fazer tudo. Não. Eu leio meus próprios artigos porque, por mais que eu explique alguma coisa, eu esqueço, eu vou lá e leio. Todo mundo faz isso. É diferente, nossa profissão é diferente. Né? Um médico, talvez ele não possa esquecer de alguma coisa ou consultar na internet o que ele tem que fazer, mas nós podemos. A nossa profissão trabalha dessa forma. Não tem nada a ver você comparar um profissional formado ou não formado. Para mim, é a mesma coisa. Inclusive, os profissionais que não são formados, que eu conheço, são muito melhores do que outros que eu conheço que são formados. Para você ver que não faz diferença nenhuma. Você, com certeza, deve conhecer alguém que não é formado e que tem um senhor destaque, né? Um reconhecimento muito grande, e não é porque ele se formou, né? Então esse negócio de reserva de mercado me incomoda, e eu acho que considerar um profissional que não é formado como um profissional desqualificado é uma grande besteira dentro da nossa área. Outra coisa, eu vejo como o diploma como um fim, né? O fim é você conseguir o diploma. Minha preocupação não é com quem já está formado hoje. Eu também, eu não sou formado, mas eu me garanto. Por quê? Porque eu tenho mais de 5 anos de experiência. Né? Eu tenho reconhecimento da própria Microsoft. Certo? A Microsoft me reconhece como um profissional mais valorizado. Eu tenho lá até o troféuzinho. Eu não preciso de reconhecimento para as empresas, eu já tenho esse reconhecimento. Minha preocupação, na verdade, é com quem está vindo. Certo? Pensem na evolução do mercado, as pessoas que estão entrando no mercado agora. Eu, por exemplo, eu adoto várias pessoas e eu ensino elas. Dou curso de graça, dou dicas,
faço tipo um coach, né? Eu faço meio que um direcionamento. Essas pessoas, elas têm 15, 16, 18 anos. Daqui a uns 3 anos, elas vão estar aptas a entregar um projeto de forma profissional, porque tiveram um conhecimento, né, que eu demorei mais de 10 anos para formar, que eu repassei para essas pessoas. Por que elas não podem atuar no mercado? Porque ou elas têm que entrar numa faculdade, ou elas têm que ter um tempo de trabalho reconhecido. Ou seja, uma pessoa nova no mercado, que tem conhecimento, que aprendeu por livros, etc., não vai conseguir entrar no mercado, porque ela vai ter que entrar numa faculdade. Então eu acho que a faculdade como um fim, né, o diploma como um fim, não é uma coisa legal na nossa profissão. As pessoas têm o direito de exercer o trabalho delas, mas quem que vai regulamentar? Quem modera o mercado é o próprio mercado. Ah, mas tem lá o sobrinho que sempre faz mais barato, né? Tem lá o profissional clandestino que fala que sabe fazer, mas chega no final não entrega. Bom, pessoal, o mercado regula o mercado. Se eu sou um empresário e contrato uma pessoa para fazer um serviço para mim, vou pegar o sobrinho de um seu amigo meu porque é mais barato. Ele não vai entregar, talvez, aquilo que eu quero. Talvez ele nem entregue nada. Talvez contrate um profissional que prometeu fazer pela metade do preço e ele entregue alguma coisa que eu não quero, um serviço ruim, né? Qual que vai ser a consequência? Eu vou ter mais dinheiro, eu vou ter que gastar mais dinheiro para refazer e começar tudo de novo, fora o prejuízo do tempo e tudo mais. Então não é um conselho que vai resolver o problema do mercado. O mercado ele resolve sozinho. Já acontece assim hoje. A nossa área está mais do que fundamentada. Tudo que você toca e usa hoje tem o trabalho de um programador por trás disso. Hoje em dia, programador é essencial. O carro que você dirige, a televisão que você assiste, a rede social que você usa, o programador está em todos os lugares. Não é alguma coisa que está precisando regulamentar. Eu vejo essa situação como um simples nicho para você tirar proveito de uma profissão, de uma área que só cresce e só tende a crescer cada vez mais. A nossa área é uma das áreas mais prósperas do mercado, não só do Brasil, como do mundo. Né? Programadores com 5 anos de experiência ganham mais, às vezes, do que advogados de 10, 15 anos de profissão. Por quê? Porque existe muita oportunidade. Né? Quando você consegue entregar valor, você é um profissional que o mercado quer, você ganha o dinheiro que você quiser. O céu é o limite. Eu conheço gente muito jovem que ganha salário de diretor de empresa multinacional. Eu acho que é bom isso, porque isso gera competitividade. Quando você cria um órgão, um moderador, um conselho, isso tudo fica engessado, né? Isso vira mais que não só um conselho, né? Isso vira também um meio de gerar corrupção, certo? E gera um meio de você ser explorado por um conselho que, no final, não vai trabalhar por você. Bom, e é isso. Só para finalizar, são essas minhas opiniões. Eu acredito que muita gente vai concordar, muita gente vai discordar. Eu já entrei em discussões com pessoas que são totalmente a favor dessa regulamentação. Eu sinto um pouco de medo dessas pessoas, aquelas que querem a regulamentação, porque elas têm medo de competir com profissionais não formados, porque esses profissionais não formados exigem menos salário do que esses que se formaram. Olha, eu não concordo com isso. Eu acho que você pede, na área de TI, você pede um valor conforme o seu serviço que você entrega. O quanto valor você gera. Se você entrega bastante, gera serviço de qualidade, você pode definir o seu valor. Não é se você se formou ou não que vai diminuir o seu preço. Algumas empresas fazem questão de só contratar profissionais formados. Bom, mas isso aí é questão da empresa, o mercado que faça a sua própria regulamentação. Não é um conselho que deve interferir. Então o medo dessas pessoas é meio que infundado. Né? Se a pessoa tem medo de competir com um profissional não formado, ela só vai perder se o profissional for melhor que ela. Né? Como eu já disse anteriormente, se o profissional for ruim, o mercado cuida de espirrar ele rapidinho. Tem mais gente querendo trabalhar, né? Estabelecer salário, piso salarial,
isso não vai fazer bem para o mercado. É que nem aconteceu com o Sindicato das Empregadas Domésticas. O que aconteceu logo no dia seguinte? Surgiu um monte de empresa terceirizada oferecendo serviço terceirizado de faxina. Para quê? Para que as pessoas não precisassem registrar as funcionárias, as faxineiras no caso. Não é porque a gente não quer registrar, é porque tudo isso gera muito custo. E sempre que existe uma oportunidade que gera menos custo e entrega o mesmo resultado, é para lá que nós vamos. Então, assim que regulamentar essa profissão de TI, né, o profissional de TI, vai abrir fronteiras para onde? Para captação de recursos externos. Vamos fechar uma fábrica na Índia, então, já que aqui está difícil, vamos pegar programadores indianos. Vai gerar desemprego. O mercado ele nunca vai seguir pelo caminho mais caro. Corporativismo é lucro. Então você tem que ir para o caminho mais barato para a empresa e que também gera o resultado que você precisa. Isso não vem a dar certo na minha opinião. Tá? Essas pessoas então que são a favor da regulamentação, talvez elas precisem rever os conceitos que elas estão entendendo, porque no fundo o conselho ele vai tratar do quê? De definir jornada, de definir quem é você, o que você pode fazer, aonde você pode trabalhar, com base nas taxas e na inscrição que você fizer, certo? No demais, se a empresa está te explorando, o patrão malvadão, né, o empresário malvadão está explorando todo mundo. Não, pô. Se você é bom no que você faz, e pensa assim, se você é bom no que você faz, tem empresa bacana para trabalhar. Se você não está achando, dá uma procurada. De repente, cidade é muito pequena, vá para uma cidade maior. Lugar para trabalhar tem. Não é toda empresa que quer explorar. É lógico, tem empresa que abre assim, uma vaga para estágio e pede milhões de coisas. Deixa essa empresa pedir. Se ela vai fechar a vaga ou não, o problema deles. A questão é que quem sabe o que faz, quem entrega valor, vai ter trabalho garantido. E não é um conselho e qualquer coisa que inventarem que vai resolver a situação do mercado. Por mim tem que ficar do jeito que está. Não está bom porque o Brasil não está bom, tem muita coisa no Brasil que precisa melhorar, não é a nossa profissão que é o problema, certo? Essas são as minhas opiniões. Eu não acredito que isso venha a dar certo, mas eu peço a sua ajuda. Tem uma petição para assinar, uma petição pública contra essa regulamentação. Eu peço que você assine, eu peço que você compartilhe este vídeo com os seus amigos nas redes sociais, até mesmo para eles saberem o que está acontecendo. Tá? É muito importante. Isso de repente pode estragar não só a nossa profissão do jeito que ela é, mas também como travar todo o mercado. Isso não vai ser bom para ninguém, na minha opinião não vai ser bom para ninguém. Tá? Então eu fiz esse vídeo especialmente para atender essa urgência que eu vi, que está rolando, né? Já rolou inclusive a conversa com o presidente. Então a gente tem que ficar espertos, nós temos que ficar ligados, porque alguma coisa pode acontecer e a gente tem que se posicionar contra. Se nós fizermos força contra, talvez as coisas não mudem ou não piorem. Essa que é a ideia. Então, pessoal, regulamentação do profissional de TI. Finish him. Eu sou contra. Até a próxima e eu sou um desenvolvedor. Acredita em mim, eu sei o que eu estou fazendo.